Gálatas, capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Estou lendo na Almeida, século 21. Diz assim: a lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar, em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar há quase 2000 anos, e obrigado porque esta igreja reservou esse tempo para meditar especificamente sobre esse assunto tão importante, fundamental na Tua palavra. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a transmitir a mensagem da Tua palavra com clareza, e que o Senhor abra o nosso coração, todos nós aqui, daqueles que estão vendo pela internet também, Senhor, para compreender a profundidade da mensagem da cruz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não pretendo me demorar muito, pretendo até, se for o caso, deixar um tempo para perguntas, e a gente vê se haverá perguntas. Nosso tema, Carregadores da Cruz, foi o tema que Adriel me passou, não posso fugir dele. E eu comecei pensando nos ditados populares que nós temos e nós usamos muitas vezes, nós cristãos e muitos incrédulos, que de alguma maneira tem relação com passagens bíblicas. Eu lembrei só de 3, mas eu sei que tem muitos outros. Mas esses ditados geralmente são distorções de passagens bíblicas, Por exemplo, quando alguém só quer favores, mas nunca quer retribuir, é comum a gente dizer, fulano só quer bem a nós, vosso reino nada, que é um ditado popular que significa isso. A pessoa, quando é para receber favores, é isso, venha a nós, vosso reino nada, e não tem nada a ver com o que o texto do Pai Nosso diz, Quando existe um grupo em determinado lugar de pessoas muito difíceis, de pessoas que gostam de puxar o tapete uma da outra, pessoas briguentas, aí a gente diz assim, ali é cobra engolindo cobra. E também vem de uma passagem bíblica, porém não tem nada a ver com o contexto bíblico, que é na situação em que Deus convocou Moisés para libertar o povo do Egito. E aí, quando ele se apresentou diante do faraó, os macumbeiros do faraó fizeram alguns dos sinais que Moisés fez, Moisés jogou o cajado no chão, pelo poder de Deus, aquele cajado, que era o seu cajado, o pastor, se transformou numa cobra. Aí os macumbeiros, que eram de profundas trevas mesmo, fizeram a mesma coisa, só que aquela cobra que era do cajado de Moisés engoliu a cobra dos feiticeiros do Egito, E é daí que vem esse ditado, mas não tem nada a ver com o contexto, Esforça-te e te ajudarei. Esse já tem alguma mensagem, se der para dar uma esquentadinha de nada no ar, eu agradeço. Obrigado. Esforça-te e eu te ajudarei. Geralmente é uma alusão à passagem de Josué capítulo 1, quando Deus falou com Josué para ele ter coragem, ter ânimo, meditar na palavra do Senhor dia e noite, e o Senhor seria com ele. Bem basicamente daí
Tem gente que acha que a gente não deveria dizer que está na Bíblia, mas parafraseado está. É basicamente isso que Deus disse para Josué, tá bom? E tem um também que tem total relação com o nosso assunto, que a gente diz mais ou menos assim, né? Cada um tem que se carregar a sua cruz. Quando a gente começa a falar com um amigo sobre as dificuldades que estamos vivendo, estamos passando, aí a gente muitas vezes diz assim, né? Cada um com sua cruz, né? Cada um com suas dificuldades. Quando a gente tem pessoas idosas na família, ou doentes, né? Ou inválidas, aí a gente diz: a cruz de fulano está muito pesada, né? Tendo que cuidar, dar banho, fazer isso, fazer aquilo. E é um ditado popular que vem também de algumas passagens bíblicas, a Adriana até mencionou, mas não tem nada a ver com o significado da passagem bíblica. Sobre a cruz, a Bíblia utiliza a expressão, por exemplo, madeiro, por 13 vezes em toda a Bíblia. Dessas 13 vezes, 12 delas é para se referir a uma cruz, e uma só, que é uma passagem lá de Jeremias, é um tronco de uma árvore que foi cortado para fazer um ídolo, né? Como a gente chama aqui, um santo, mas a Bíblia chama de ídolo. A palavra cruz, propriamente dita, aparece na Bíblia 29 vezes, e a palavra crucificado aparece 24 vezes. Então não são tantas menções assim que a Bíblia faz sobre a cruz, embora a cruz seja um dos símbolos do cristianismo, como o peixe, por exemplo, é um dos símbolos do cristianismo, porque a palavra peixe na língua grega ictis, basicamente essa pronúncia. Os primeiros cristãos fizeram um acróstico com cada uma das letras da palavra peixe, ictis. Jesus Cristo, Filho do Deus, Jesus Cristo Salvador, Filho de Deus, tá? E na época da perseguição, os cristãos escreviam uma carta, e para identificar, para que o outro soubesse que era um crente, ele ia desenhar naquele peixinho, sabe aquele peixinho que a gente aprende a fazer quando é criança, no cantinho da folha assim, e enviava, até que os romanos um dia descobriram que aquilo era um documento cristão. Então há vários símbolos da fé cristã. O peixe é um deles, a cruz é um deles, e tem outros, mas eu quero ver com vocês hoje alguns aspectos e símbolos da cruz. Eu escolhi 5 aspectos para a gente meditar sobre eles. O primeiro aspecto é o aspecto popular do que significa cruz, e o aspecto popular é esse que vem do ditado, né? Que a cruz está muito, a minha cruz está muito pesada, a cruz de fulano está muito pesada, que tem relação com as dificuldades da vida. E esse aspecto é meramente popular e não tem nada a ver com o ensinamento que a Bíblia faz sobre as Escrituras. Então, virou ditado popular, virou adágio, mas não é o que a Bíblia ensina. Não digo que a gente deva parar de dizer isso, mas se for usar, use a expressão com consciência, sabendo que o sentido das palavras não está necessariamente na origem das palavras, na etimologia, mas no uso. Por exemplo, quando um pastor está muito bravo com a igreja e costuma usar e faz aquele tipo de pregação, como diz um amigo meu, de apaucentamento, né? Aí muitos crentes dizem assim: o pastor hoje deu uma exortação na igreja, né? Exortação na mente de quase todos os crentes é repreensão, mas se você abrir o dicionário de língua portuguesa, exortação não tem nada a ver com repreensão. Exortação é consolação, exortar é animar. Aliás, esse era o nome de um personagem do Novo Testamento chamado José. Tem vários Josés no Novo Testamento, né? No Antigo
pelo menos tem um dos filhos de Jacó. E esse José tinha um dom do Espírito Santo, que era o dom da consolação, um dom espiritual mencionado em Romanos 12, que o nome dele foi substituído. Passaram a chamá-lo pelo seu apelido, Barnabé, filho da consolação, ou filho da exortação. Então é isso que significa. Exortar é consolar. Quando o pastor estiver bravo, basta dizer: o pastor hoje é uma palavra dura na igreja. Há outras palavras que a gente acredita está usando de maneira certa, mas não está. Quem de vocês não estão sendo filmados, né? Estão, né? Tudo bem. Quem de vocês acredita que pródigo tem relação com voltar para algum lugar? Com essa introdução que estou dando, vocês vão ficar de orelha em pé, né? Mas até agora, quem acredita? Por favor, levanta a mão. Filho pródigo é o filho que volta. Tá, alguns corajosos levantaram a mão, os outros preferiram se omitir, mas eu sei que a maioria pensa assim. Quem de vocês já olhou o que significa pródigo no dicionário? Pródigo é aquele que não sabe gerir seus próprios recursos. Pródigo significa gastador, esbanjador. Então o nome que a gente deu para aquela parábola, que a Bíblia não dá esse nome para aquela parábola, é a parábola do filho pródigo, não é, porque embora ele gaste tudo, a ênfase da parábola não é que ele gasta tudo, a ênfase da parábola é o quê? Que ele volta. Então não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do filho que volta. Mas o texto diz que ele voltou, mas essa não é a ênfase. Parábolas são como piadas. A ideia é contar e esperar que o outro entenda imediatamente. Se a gente tem que explicar uma piada, perdeu-se o sentido. Do mesmo jeito, é uma parábola. Nós explicamos hoje as parábolas bíblicas porque não fazem parte do nosso contexto. Nós não vivemos no Israel do primeiro século, nem falamos aramaico como primeira língua. Se alguém aqui fala aramaico, mas eu acho que não é como primeira língua, né? Então o aspecto popular da cruz é um aspecto que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. É acreditar que a cruz são os nossos problemas, e não é isso. O segundo aspecto é um aspecto literal. Literal é exatamente como foi escrito, ou exatamente como foi dito. Infelizmente, muita gente que deveria estar apenas lendo notícias nos telejornais, estão lendo notícias que foram escritas por pessoas que escreveram errado, né? E estão usando a expressão literal de maneira figurada. Ninguém pode dizer: eu estou literalmente morto de cansado. Peraí, ou é literalmente ou é morto de cansado. Se está literalmente morto de cansado, recomendo que se enterre essa pessoa, porque literalmente é do jeito que foi, é da letra. Literal é da letra, é do jeito que foi escrito ou do jeito que foi falado. Quando a gente diz eu estou morto de cansado, é uma metáfora, logo não é literal, é uma figura de linguagem. Mas eu lembro de um aluno que disse assim: professor, preciso conversar com o senhor. Tá certo, sobre o quê? Eu estou literalmente pendurado na sua matéria. E a matéria era sobre interpretação de textos no seminário, que a gente chama de hermenêutica. Imediatamente, eu não falei para ele, mas imediatamente eu me imaginei assim, bem grandão, com 5 metros de altura, e a minha matéria literalmente é o meu corpo, e ele agarrado aqui pelo meu calcanhar, pelo meu tornozelo, pendurado assim. Mas eu sabia que não era isso. Eu disse: mas está devendo qual trabalho? E não falei nada para ele. Ele nunca soube disso, e vocês não vão saber quem é, tá? Então ele não estava literalmente
pendurado na minha disciplina? Porque pendurado numa disciplina já significa figura de linguagem. Estou devendo algum trabalho e por aí vai. O aspecto literal da cruz era um pedaço de madeira ou 2 pedaços, onde as pessoas eram penduradas, e podia ser uma cruz em 3 formatos. A gente chamava de cruz, mas podia ter 3 formatos. O formato tradicional que nós conhecemos, semelhante a esse aqui que está à minha direita, podia ser no formato de um X, onde o crucificado abria os braços e as pernas, e podia ser só o tronco ou a estaca, como as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus foi crucificado numa estaca. E aí os pregos não foram colocados, foram colocados assim, um prego só na estaca, e ele com as mãos para cima, ele e os outros crucificados ao lado dele. Mas isso é muito pouco provável. As maiores evidências internas e externas da Bíblia é de que a cruz que Jesus foi crucificado realmente foi uma semelhante a essa. Agora, não como nos filmes. Filme é filme, né, gente? Nos filmes, as cruzes dos crucificados, elas são bem altas, estão bem longe do povo, mas na verdade era mais ou menos assim, um pouco mais alta só do que onde o povo vivia. Então, literalmente, a cruz era um lugar onde se pendurava alguém. Era isso. Esse é o aspecto literal. As testemunhas de Jeová estão erradas. Jesus não foi preso numa estaca, mas numa cruz, nesse formato aí. Hoje em dia existem muitos tipos de cruzes. Os católicos da renovação carismática, lá no prédio onde eu moro, tem alguns. Talvez você já tenha visto que tem uma espécie de cruz que não tem a parte de cima, é como se fosse um T. Aquilo não é uma cruz que os católicos usam como pingente. Aquilo é uma letra do alfabeto grego chamada Tau, que é equivalente ao nosso T. Tem o mesmo fonema, tem o mesmo som, tá? Mas não é uma cruz, é um Tau. É um tal de Tau, tá? O aspecto popular, o aspecto literal e, em terceiro lugar, o aspecto penal. E esse é o que mais me assusta, porque em tempos passados havia pena de morte em praticamente todos os estados dos Estados Unidos. Eles têm mais estados do que nós, eles têm 50 estados. Imagina a garotada na aula de geografia, na aula de estudos sociais, tendo que aprender o nome dos 50 estados e as 50 capitais, 27 para a gente está muito, imagina 50, E embora não seja mais utilizada, a cadeira elétrica ficou conhecida. Primeiro se matava por degolando, arrancando a cabeça. Botava o pescoço do camarada, do condenado, descia uma guilhotina ou vinha um carrasco com espada extremamente afiada e arrancava a cabeça. Na Revolução Francesa, se vocês estão estudando aí para o Enem devem estar vendo isso, era assim. A pena de morte na França era sobretudo por arrancando a cabeça. Nos tempos do Império Romano também havia isso. Em Romanos capítulo 13, Paulo, sendo favorável à pena de morte, Romanos 13:4, ele diz o seguinte: não é sem razão que a autoridade porta a espada para punir quem pratica o mal. Com essas palavras, Paulo estava sendo favorável à pena capital, à pena de morte, no Novo Testamento. No Antigo Testamento eram 24 razões para a pena capital, 24 razões para a pena de morte: estupradores, sequestradores, o dono de um boi bravo que deixasse o boi solto, ele soubesse, se o boi matasse alguém, ele teria que ser morto também. Enfim,
blasfemos, falsos profetas, enfim, filhos extremamente desobedientes aos pais. Os próprios pais tinham que entregar os filhos para serem mortos por apedrejamento, para que servisse de pedagogia para que todo mundo visse. E eu acho uma cultura interessante. Era um povo que vivia em paz. Infelizmente, na nossa Constituição brasileira só há pena de morte em duas razões. Em tempos de guerra pode haver pena de morte aqui no Brasil, tá? E em caso de crime militar, crime no exército, se houver uma rebelião, as autoridades podem abater os soldados rebeldes. Mas infelizmente no Brasil não existe pena de morte para estupradores, sequestradores, assassinos e outros crimes hediondos. E eu digo infelizmente, tendo plena convicção do que eu estou dizendo. Imagina que o teu filho está sendo estuprado. Você quer que aconteça o que com o estuprador? Mas e a salvação dele? Se converte na cadeia. Não é para matar na hora. Se converte na cadeia. Se ele abrir o coração, se não abrir o coração, vai para o inferno. Eu sou favorável à pena capital, mas infelizmente a nossa Constituição não é. Irmãos, o aspecto penal da cruz significa o seguinte: quando a gente canta, como a gente cantou, sobre a cruz, pela cruz, rude cruz, a gente tem uma cruz no templo, né? Os católicos e muitos protestantes de outros países fazem o sinal da cruz quando passam por um lugar que eles consideram sagrados. A gente acha isso bacana, legal. A gente usa a cruz como pingente, muita gente usa, muito crente manda tatuar. Mas sabe qual era a ideia de cruz nos tempos bíblicos? Cadeira elétrica. Era o equivalente à cadeira elétrica, ou uma forca, ou uma guilhotina nos tempos bíblicos. Mas a cruz, a morte por cruz, por crucificação, era a morte mais humilhante, que era apenas os criminosos mais perigosos passavam por esse tipo de morte. E aquelas imagens que a gente vê, aqueles quadros e imagens da Igreja Católica, de Jesus bem magricelinho, né? Primeiro que eu tenho para mim que Jesus nunca foi aquele magricelo, porque ele trabalhou numa carpintaria por 17 ou 18 anos, fazendo força, né? Porque não tinha motores naquela época, motores elétricos, então ele devia ser um homem forte, não um magricelo. Bem, além disso, aquela figura de Jesus com uma tanguinha tampando as partes íntimas e uma gotinha de sangue bem charmosa descendo no cantinho do rosto, de um só lado, né? Não condiz com a realidade. Jesus passou a noite sendo levado para um lado e para o outro, foi espancado, não comeu, não dormiu. Os olhos dele, o rosto dele devia estar todo roxo, as costas abertas, tá? Ele foi julgado 7 vezes, basta ler os evangelhos e contar direitinho, não foi apenas um julgamento. Ele entrou no tribunal, 7 julgamentos injustos, não era possível fazer julgamento de madrugada. Os 7 julgamentos pelos quais ele passou foram todos de madrugada, testemunhas compradas, e mais, ele foi acusado de um crime e condenado por outro. Por fim, ele ainda foi espancado por soldados fortes que estavam acostumados a bater em criminosos e até eliminá-los. Então não eram pessoas que tinham o meu porte físico, eram pessoas que tinham o porte físico daquele irmão ali, no mínimo, bem alto, mais forte.
Por fim, uma coroa de espinhos foi cravada na cabeça de Jesus, e o sangue com certeza escorreu sobre a sua face, sobre sua cabeça toda. Então Jesus estava irreconhecível na cruz, e não era com tanguinha não, era nu. Os crucificados eram crucificados nus, para que fosse muito mais humilhante que qualquer outro tipo de coisa. Esse era o aspecto penal. Foi assim que Jesus morreu. Foi assim. Então, quando a Bíblia fala que nós estamos crucificados com Cristo, os leitores originais dos livros do Novo Testamento pensavam: eu estou na cadeira elétrica com Cristo, eu estou com a corda no pescoço com Cristo. Para nós parece hoje poético, mas não tem nada de poético nisso. Foi assim que Jesus morreu. O quarto aspecto da cruz é o aspecto cristão: popular, literal, penal e cristão. E o aspecto cristão da cruz é o do discipulado, que Jesus falou, por exemplo, em Mateus 16, 24, também em Marcos, em Lucas. Diz assim: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Ou, que foi a mensagem que ele mandou, esteja disposto a morrer por mim e comigo, e pode vir. Aqueles apelos que a gente vê em algumas igrejas: pare de sofrer, venha, você que é pobre, você vai ser rico com Cristo. E praticamente todos os programas supostamente evangélicos que a gente vê na televisão, pelo menos nos canais abertos, que vivem prometendo facilidades para os cristãos, são todos eles mentirosos. Todos eles que prometem facilidades são mentirosos. Todos eles são falsos profetas. Não pregam o evangelho da cruz, não pregam o aspecto cristão da cruz. Quer fazer um exercício? Acha que eu estou sendo radical? Acha que eu estou exagerando? Anote a pregação que esse povo faz na televisão, leia os sermões de Jesus nos 4 evangelhos e compare as pregações que Jesus fez com as pregações que são feitas hoje na televisão. 3 passos para obter a vitória, 4 passos para ficar rico, os segredos da prosperidade financeira, pare de sofrer, venha participar da campanha dos 318 de Gideão. Faça isso, anote e leia as pregações de Jesus, que dizia: olha, vocês sabem que vocês não prestam, né? Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. E tem mais: quem não se arrepender dos pecados não vai herdar a vida eterna. Aquele que tiver alguma coisa contra o irmão, Deus não ouve sua oração não. Ele diz isso no final do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. Aquele que quiser perder a sua vida por minha causa vai ganhar, mas aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Será que não está bem diferente? Será que não dá para a gente perceber que o que Jesus pregou e o que a maioria dessa turma está pregando não tem nada a ver com a Bíblia? Para mim está na cara. Esse é o aspecto cristão. Está disposto a viver com Cristo? Por exemplo, em Romanos capítulo 10, Paulo escreveu que aquele que crê com seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessá-lo perante os homens, será salvo. E a gente pensa que isso significa que no final de uma pregação como essa, por exemplo, as pessoas devem vir à frente, não, nos templos que não existia até o 4º século. Templo cristão só surgiu no 4º século. As pessoas se reuniam nas casas, que eram as igrejas.
Aí a gente acha que tem que levantar a mão, porque tem gente que acha que Jesus vai entrar pela mão, né? Vir na frente, fazer uma oração e agora você é crente. Tem nada a ver com o que Paulo escreveu em Romanos 10. Se fosse literal aquilo, os surdos não poderiam ser salvos. Vocês sabem que o termo técnico, o termo correto não é mudo, nem surdo mudo, é surdo. Porque a maioria dos que não conseguem falar é porque o problema não está na fala, está no ouvido. E se a gente não consegue ouvir, não aprende a falar. Como é que um surdo vai confessar, falar, declarar oralmente falando, né? Que crê que Jesus Cristo morreu por ele? Não, mas ele confessa por língua de sinais e é salvo. O aspecto cristão significa que quando Paulo escreveu aquela carta para os romanos, para a igreja em Roma, que eram 5 igrejas espalhadas pela capital do império, não uma igreja só, mas 5, quem se dissesse cristão estava disposto a morrer por Cristo. E quem era a autoridade máxima do Império Romano naquela época? Um homem que vocês já devem ter ouvido falar, chamado de Nero, que perseguiu os cristãos, que queimou os cristãos. Roma, na época de Nero, tinha 14 bairros. Ele pôs fogo em 10 daqueles 14 bairros. Sobraram 4. Esses 4 bairros que sobraram eram amplamente povoados por cristãos e judeus, que ele usou como bode expiatório. É por isso que se diz que Nero pôs fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos. E aí Nero perseguiu os crentes, matou os crentes, queria acabar com o cristianismo. Enquanto Paulo pregava o Evangelho, Pedro pregava o Evangelho, João, Mateus. E hoje, os nomes que nós colocamos nos nossos filhos são Mateus, Pedro, Paulo, João. E Nero hoje é nome de cachorro. O cristianismo triunfou. A maior cidade da América Latina chama-se São Paulo. São Paulo, a cidade do maior PIB do Brasil. Não adianta ir contra a obra de Deus. Cristo é aquela pedra de esquina, que quem nele crê não será envergonhado, mas quem for contra ele será esmagado. Eu me arrepio quando eu começo a ver o filme O Alto da Compadecida, que estão Chicó e João Grilo correndo pelas ruas de Itaperoá, gritando: hoje mesmo, na paróquia de Itaperoá, um cabra sozinho e desarmado, que venceu o Império Romano todinho. Aleluia, assim é que foi. Por isso estamos aqui hoje. Esse é o aspecto cristão da cruz. E em quinto e último lugar, o aspecto teológico. O aspecto popular, literal, penal, cristão e teológico. Há uma diferença entre cristão e teológico? Basicamente, teológico é aquilo que a gente organiza para tentar explicar a Bíblia. Por exemplo, a palavra trindade não tem na Bíblia, mas a doutrina está lá nas Escrituras. Então, um homem elaborou essa palavra e organizou a doutrina para que a gente possa entender de uma maneira mais clara. Por exemplo, a doutrina da Trindade, eu peço para os meus alunos de teologia sistemática decorarem. Na primeira aula, de quem não decorar essa definição não será aprovado na disciplina. E tem gente que acha que eu estou brincando, aí ri, aí eu digo: estou rindo, mas não estou brincando. Se em 15 semanas a pessoa não conseguir decorar que Deus existe eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus, você acha que um aluno desse merece passar de disciplina? Eu também não acho, e eu reprovo. Eu não sou facilitador, eu sou professor. Eu não sou educador, porque eu não tenho filhos.
Educação é pai e mãe quem realiza. Eu não sou instrutor, porque eu não dou aula de autoescola, e eu não sou monitor, porque eu não trabalho em casa de recuperação de menores infratores. Embora a pedagogia moderna tenha usado todos esses sinônimos para tentar tirar a ideia de professor, que é muito grotesca, ele corrige trabalho e prova com caneta vermelha, corrige do zero. Esse negócio de acertou o nome, dou um não. Isso é coisa de ensino fundamental, né? Nosso tempo, quem é 30 anos para cima aqui, lembra disso, né? Tem professor que não acertou o nome, vou dar um ponto. Se não lembrar do nome, eu mando para o hospício, né? Tá de brincadeira. O aspecto teológico da cruz, irmãos, é aquele que condena e vai contra, que confronta aquelas doutrinas que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Por exemplo, existe uma teologia chamada de teologia da prosperidade. Que nome bonito, né? Só que ela não é bonita. A teologia da prosperidade, ensinada por muitas igrejas, ensina que o cristão verdadeiro nunca pode adoecer, ser pobre ou passar por grandes dificuldades na vida. E do ano passado para cá, eu não sei como é que eles estão conseguindo mentir para o povo das igrejas deles. Eu lembro quando eu estava assistindo televisão uma vez lá em casa, canal aberto, e estava passando o programa da Igreja Universal. E aí eu estava assistindo outro programa, mas mudei, estava zapeando lá. E aí era ao vivo. Tentei ligar, não consegui linha. Mas uma mulher ligou e disse assim: tinha 2 pastores da Universal lá. Pastores, vocês vivem aí dizendo que quem for para a igreja de vocês vai ficar rico. Isso minha irmã, não sei o que, com aquele jeito deles que tem que imitar o Rogério de Macedo, né? O cara nasceu lá em Bahia, tem que imitar o cara que nasceu no Rio de Janeiro. Aqui na campanha tal, você vai prosperar. Interessante que a Bíblia diz que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Imediatamente cortaram a linha dela. Eu disse: quero ver, caba safado, sai dessa agora. Pensei sozinho em casa: sai dessa agora. Um olhou para o outro e disse: já imaginou, pastor? Tem isso na Bíblia? E o outro falou: tem não. Aí eu mudei de canal, fui assistir Chaves. É melhor, muito melhor, muito melhor. A teologia da prosperidade é uma falta de respeito com os cristãos doentes, com os cristãos pobres. A maioria da população do mundo é pobre. E com aqueles que sofrem, que sentem mais culpa por estarem sofrendo. Do ano passado para cá, meu pai amputou uma perna. Entre setembro e outubro foram 40 dias de trevas. Eu estava dando aula de segunda a sábado, todas as noites, segunda a sexta, e no sábado pela manhã. Meu pai fez 3 cirurgias para poder, amputou uma parte do pé, depois uma parte da perna, depois de muito tempo, 5, 6 semanas, a outra cirurgia para fechar a perna amputada. Na mesma época, minha esposa passou por 4 cirurgias, 4 procedimentos cirúrgicos. Teve um dia que eu estava num hospital com minha esposa e meu irmão no outro hospital com meu pai. Quase eu fico viúvo e órfão ao mesmo tempo. Não deixei de dar nenhuma aula. Eu preferi dar aula, porque dando aula eu esquecia disso. Qual foi o meu pecado? Qual foi o pecado de Jó? A teologia, o aspecto doutrinário, nega a teologia relacional, que é uma heresia que diz que Deus não conhece mais o futuro.
E Deus é tão grande que para se relacionar conosco, Ele teve que abrir mão dos seus atributos, inclusive da sua onipotência. E a gente olha em Isaías capítulo 6, o Deus Todo-Poderoso, recebendo louvor dos serafins e falando com Isaías, que era pecador. Deus não precisa abrir mão de nada para se relacionar conosco. Nós é que precisamos abrir mão. O aspecto teológico da doutrina da cruz vai de encontro ao chamado culto da vitória, cada vez mais na moda em tantas igrejas, inclusive aqui em João Pessoa. Que culto da vitória é esse que tem que ter toda semana? Em Cristo eu sou mais que vencedor. Não preciso ir para culto da vitória para receber minha vitória, não. Eu já recebi há 21 anos, quando entreguei minha vida para Cristo. Haja o que houver, pobreza, sofrimento, doença, é bênção na vida do crente, porque é assim que Deus trabalha no nosso caráter. Que história de culto da vitória? Culto é para Deus, não deve ser focado no homem. E a gente vê um monte de esoterismo na igreja, né? Pessoas fazendo campanha com sal grosso. Sal grosso é bom para churrasco. Arroz ungida. Eu lembro de uma vez que eu estava passando em frente à igreja, a igreja da Graça. Nossa. A igreja da Graça, quando ficava ali pertinho do Shopping Tambiá, descendo para a lagoa. Lembram? Parei, tinha lá: faça como Sansão, rasgando o leão e comendo mel. Parei, tirei uma foto. Eu tenho essa foto ainda hoje. Posso mandar por Adriel, se vocês quiserem ver. Aí eu olhei, li a faixa lá da campanha: receba um pacote de balas de mel ungida, tal. Aí eu disse, aí tinha um senhor, um obreiro na porta, roupa de crente, né? Calça social, manga longa, gravata, muito simpático. Ele se aproximou e disse: boa noite, tem algum erro aí? Eu disse: não, ortográfico eu não identifiquei nenhum. Agora, isso que vocês estão ensinando aí, vocês estão ensinando a pecar. Ele arregalou os olhos assim, quase do tamanho dos meus, do tamanho do mesmo edifício, né? Bem grande. Ele disse: como assim? Sansão matou aquele leão, mas ele não podia tocar em cadáver. Então quando ele voltou, que tocou naquele cadáver, ele pecou. Ele era nazireu, e ele comeu daquele mel, pecou mais uma vez. Levou daquele mel e levou para os seus pais comerem, e não disse a origem, pecou a terceira vez. Está lá, eu disse: leia na sua Bíblia, Juízes capítulo 13, 14, 15. E tem mais. Eu disse para ele: estão lhe enganando nessa sua igreja aí. Fui embora. Minha namorada na época, que é minha esposa hoje, olhou para mim. Foi bom, né? Contou. É corajoso, né? Teve um aspecto positivo. Espero que ele tenha lido e tenha saído de lá. É a exploração da fé e é o culto ao emocionalismo. Eu fui pregar em 3 igrejas já. Começou o culto, o cara começou lá no teclado. Começou o louvor e ele no teclado. Leitura bíblica e o cara no teclado. Oração e o cara no teclado. Eu disse: na hora da pregação não. Aí já pensei: estou com o meu carro. Aí eu vim de carona, estou com o meu carro, vou pedir para ele parar. Se ele disser: aqui só prega tocando, vou dar tchau, agradecer e vou embora para casa. Graças a Deus, as 3 vezes pararam. Meu querido, muito obrigado. Pode se sentar com os demais para ouvir a mensagem. A ideia dessas igrejas é fazer com que as pessoas se emocionem, chorem, estão nem prestando atenção à palavra. Eu não quero isso. Quero que prestem atenção à palavra e racionalmente
decidam mudar de atitude, de vida, se arrependam de seus pecados, racionalmente, não emocionalmente, porque dura alguns minutos. O povo chora, gosta, nossa, foi Deus que falou comigo. Foi não, foi a música bem tocada, foi o tom de voz do pregador, que disse: Deus vai dar a tua vitória hoje, e o cara lá meteu bronca no teclado. Isso não tem nada a ver com a doutrina da cruz. Para concluir, irmãos, tendo conhecimento sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre Cristo, a cruz de Cristo, o sacrifício que Ele fez na cruz, nós devemos ter sempre uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude. Amém? Bem, Deus abençoe. Adriel.